O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou que as prefeituras ofereçam transporte público de graça no dia do segundo turno da eleição, 30 de outubro. É uma medida importante para tentar diminuir o número de abstenções, principalmente entre os mais pobres. A gente vai ao vivo até Brasília conversar com a repórter Juliana Lopes, que vai explicar para a gente essa decisão, especialmente os argumentos usados pelo ministro Barroso. Juliana, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. O ministro Luiz Roberto Barroso, nessa decisão, ele frisou que o voto é uma garantia constitucional e que, portanto, não pode haver discriminação dos eleitores por conta da posição política dessas pessoas e também ressaltou que garantir o transporte público é também assegurar o direito ao voto. É uma decisão que autoriza, então, que as prefeituras e também as empresas de transporte, ônibus, metrô e trens possam liberar o transporte de forma gratuita no dia 30 de outubro para o segundo turno das eleições. Essa autorização impede que os prefeitos possam ser enquadrados por essa liberação por crime de responsabilidade e também por improbidade administrativa, caso tomem essa decisão. Vale a pena a gente lembrar que é uma autorização, não uma obrigatoriedade, que o ministro explica isso na decisão. Ele afirma que para tornar a gratuidade obrigatória, isso precisaria mudar a legislação e aí a gente precisaria de uma votação no Congresso Nacional, não há tempo hábil para isso. No primeiro turno, houve uma decisão parecida para que se garantisse aí a frota no domingo, como acontece na semana, para que ela não fosse reduzida. E agora, a partir da decisão, a gente tem quase que uma ampliação desse direito. Vale reforçar que ontem houve uma conversa da coligação petista com o ministro Luiz Roberto Barroso aqui em Brasília. Eu acompanhei, houve um pedido ali dos integrantes da coligação para que essa gratuidade fosse então decidida e aprovada pelo ministro. Há uma preocupação do PT em relação à abstenção, principalmente em cidades mais pobres e também em zonas rurais. Eles pediram e foram atendidos, inclusive, a liberação de ônibus escolares nas zonas rurais para que as pessoas pudessem votar. A preocupação é com essas cidades e eles levaram para a mesa de conversa ali com o ministro Luiz Roberto Barroso 2 exemplos de Diadema, em São Paulo, onde houve o fornecimento de transporte gratuito e a abstenção foi reduzida a 70%, e já em Mauá não houve fornecimento de transporte e essa abstenção foi maior. Então há uma preocupação petista em relação a essa abstenção, entendendo que as cidades mais pobres e zonas rurais votariam de forma favorável no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só para ressaltar, amanhã a gente tem o referendo dessa decisão na Corte, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, de maneira virtual. É com você. Muito obrigado, Juliana Lopes, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Jogar esse primeiro assunto aqui para o Felipe Moura Brasil, porque no primeiro turno a gente tinha, né, Felipe, a campanha de Lula muito mais preocupada que a campanha de Bolsonaro pela redução da abstenção, digamos assim. Agora os dois lados querem nenhuma abstenção, se possível, é claro. Mas depende da abstenção, né, Márcio? O Jair Bolsonaro quer a abstenção dos eleitores do Lula, o Lula eventualmente pode querer, embora não tenha manifestado isso diretamente, a abstenção dos eleitores do Jair Bolsonaro. As redes bolsonaristas, por exemplo, todos os propagandistas do governo, estão reclamando dessa decisão do Luiz Roberto Barroso, e aí lembrando uma série de episódios em que o Barroso eventualmente se inclinou para o outro lado. Quer dizer, é uma recriminação, a tentativa de que os eleitores possam votar. Então, existe um medo muito grande de que os eleitores de baixa renda e baixa escolaridade, que tradicionalmente são aqueles que mais se abstêm, que eles cheguem às urnas, porque nesse eleitorado, nesse segmento, o Lula é mais forte. Então, o Barroso tomou essa decisão para que essas companhias possam garantir esse transporte de graça, sem correr o risco ali de serem acusadas de crime eleitoral, de improbidade. E, assim, em cima da hora, evidentemente. Eu vou falar o que eu falei no primeiro turno. Essa questão, essa preocupação já deveria estar sendo tratada há muito tempo. E ela, lamentavelmente, nos processos eleitorais brasileiros, é tratada conforme a conveniência do momento. Quer dizer, a campanha do Lula precisou esperar ali até os últimos dias antes do segundo turno para entrar com uma ação, para tentar viabilizar isso de alguma forma. Aí o Bolsonaro ficou com receio, entrou com uma ação que o ministro considerou absurda, como se ele estivesse tentando impedir eleitores de votar, e não houve um grande debate no parlamento onde seria mais adequado para que isso acontecesse, estabelecendo
critérios, estabelecendo regras. Então, cada lado parece que espera o momento da eleição para ver como pode usar aquilo a seu favor e fica incomodado se o outro lado eventualmente ganha eleitores com qualquer medida nesse sentido. Mas o que a gente quer é que mais eleitores possam votar. Eles têm o direito individual de escolher não votar, mas que eles não tenham os meios de votar, aí realmente fica complicado. Obrigado, Felipe.